Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem o apoio do Viva Mais Saudável. E a entrevista de hoje é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Amanda Paixão. E o tema de hoje é a importância de oficializar o divórcio e a união estável em relação aos direitos de sucessão. Uma boa noite a todos. Lembrando que o Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Boa noite, doutora. Boa noite, Rita. Como vai? Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma boa noite, doutora. Hoje o tema é a importância de oficializar o divórcio e a união estável em relação ao direito de sucessão. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Perfeitamente. O meu nome é Amanda Paixão, eu sou advogada, atuo há aproximadamente aí 23 anos, sou aqui da cidade de Contagem, Minas Gerais, e atendo também aí praticamente todo o Brasil por meio do direito 100% digital que nós temos hoje. E, doutora, eu começo a perguntar qual é o risco de uma pessoa que não oficializou o divórcio vir a falecer. Bom, quando a pessoa ela não oficializa o divórcio, os direitos sucessórios permanecem, ou seja, o risco é do cônjuge sobrevivente requerer o direito dele à herança. Porque se não houve ali a separação, se não houve o divórcio, né, que é a formalização do término daquela relação, daquele matrimônio, o grande risco é aquele que permaneceu vivo requerer os direitos sucessórios dele. E, doutora, o ex-cônjuge, ele pode reivindicar a herança em casos do falecimento, quando existe até uma outra união estável? Bom, no caso, quando existe uma união estável, né, e não houve o divórcio, é neste momento aí que surgem os grandes conflitos sucessórios. Porque aquele que ainda estava casado com aquele que faleceu, por lei, né, por força de lei, até mesmo vamos precisar olhar também o regime de casamento, mas ele é o legítimo para requerer a herança. Ocorre que, se aquele que vivia em união estável com o que faleceu, em comprovando que havia uma união estável, que regerá aí provavelmente pela comunhão parcial de bens, ele também terá direitos. Então aí nós começamos aí no verdadeiro litígio sucessório, que aí não tem jeito, porque ambos terão direitos e aí a lei é quem determinará o direito X e Y para cada uma das partes, entendeu? Entendi. E na prática, doutora, é possível provar a separação de fato para excluir esse ex do inventário, indo com base no artigo 1830 do Código Civil? Sim, nós temos o artigo 1830 aí que fala, né, de algumas exceções, mas é possível sim, é possível provar na prática. E como que se prova isso, né, na prática porque o artigo 1830 fala da exceção, até para que as pessoas se contextualizem, de que já existia uma separação de fato, mesmo que aquela pessoa permanecesse casada. Então, como que isso é comprovado? É comprovado por meio de redes sociais, contas bancárias separadas, é, testemunhas, né? As testemunhas elas sempre serão importantes, documentos assinados, contratos assinados em que ambos já assinavam separados e uma coisa que parece meio assim não tão lógica, o comprovante de endereço. Então vamos lá, vamos pegar por exemplo, um comprovante de endereço atual e com aquele lapso temporal ali que nós queremos comprovar. Então, mediante isso, nós vamos conseguir comprovar que cumpre os artigos do artigo 1830 e há sim possibilidade de requerer a herança. Ou excluir quem quiser excluir, né? E a falta da partilha de bens no divórcio, isso acaba atrasando o inventário? Nossa, é outra questão assim muito importante e que deve se observar com muita atenção. Por quê? É sempre recomendável, quando há a separação, né, o término da relação matrimonial, ou seja, do casamento, oficializar o divórcio, porque senão
corre o risco sim. E aí, porque não há a partilha, porque a partilha, o momento da partilha é no momento do divórcio. Se não houve divórcio, não houve a partilha. E se houver o falecimento de uma daquelas partes ali que ainda estavam reunidas em condomínio por serem casadas, consequentemente, o que vai acontecer? Primeiro, terá que se observar a partilha cabível naquela naquele condomínio lá, que é o casamento, que não foi dissolvido, né, que não foi dissolvido, em que não houve a partilha, para posteriormente adentrar no mérito do inventário. E isso, o que que acontece? Isso pode atrasar o inventário. Nós sabemos aí que há um prazo para a abertura do inventário, mas né, pode ser justificado. E atrasa também a questão dos herdeiros necessários, porque os herdeiros terão sim que aguardar. Eles terão que aguardar a resolução daquela partilha lá que não foi realizada naquele divórcio, para então procederem à devida partilha no inventário. E, doutora, quando tem aquisição de outros bens já após o divórcio, eles entram nessa partilha que não foi feita também? Corre esse risco? Se não, há duas situações nesse caso aí, olha. Se houve o divórcio, mas deixando claro o seguinte, a partilha será feita posteriormente, então serão considerados aqueles bens que foram expressos, que foram indicados no divórcio, porém não foram partilhados. Em havendo, mas já ocorreu o divórcio, ou seja, já finalizou aquela sociedade ali, ok? Acontece que, em sendo adquiridos novos bens após a finalização do divórcio, ou seja, da sociedade, nós só poderemos considerar os bens que constavam à época em que havia a sociedade matrimonial. E se fala, olha, houve divórcio. Então, tais bens serão futuramente partilhados. Mas se a pessoa ela adquirir outros bens posteriormente, não. Aí já não existe mais uma sociedade. Aí nós já estamos falando aí de indivíduos. Mesmo que eles já estejam em outras relações ou não, vamos pensar como indivíduos. Então, assim, se a pessoa ela vai lá e compra um carro, foi após o divórcio, informando o que seria partilhado ou não, não há que se falar em comunicação de bens com aquele casamento anterior. Ok. E como fica a herança de uma pessoa que, mesmo sem formalizar o divórcio, tem uma união estável com outra? Como fica esse conflito para poder resolver, doutora? Então, e é um dos maiores problemas que nós enfrentamos na questão sucessória hoje, porque ambas as partes, elas são legítimas, mas cada uma de uma maneira. Veja bem, eu tenho que comprovar como que aquele que estava casado, né, durante aquele período ali, e pelo regime de casamento, sempre vamos observar, tá, Rita? É muito importante. O regime de casamento é a primeira pergunta que deve ser feita, porque vai nos contar muitas coisas. E, ok, então aquele que ainda estava casado, ele pode sim requerer os direitos. Mas até em que ponto? Porque ele estava casado. Mas se nós partirmos do princípio do artigo 1830, por exemplo, do Código Civil, vamos olhar até em que período ele ficou casado. E aí entram as provas para comprovar o período. Daí, aquele que viveu em união estável e não registrou essa união estável, o que ele vai fazer? Ele vai ter que correr atrás para comprovar essa união estável e, especialmente, o período dessa união estável. Porque a lei, esse é muito importante, a lei ela não diz, né? As pessoas falam muito sobre aí da questão do crime de bigamia, mas a questão é a seguinte: a lei também fala que se for comprovada a separação de fato, ou seja, já está separado de corpos, falta apenas formalizar o divórcio, a outra pessoa pode sim viver em união estável com outra pessoa. Porém, isso tudo tem que ser separado e comprovado. Então, sempre fazer registros, ter provas para se resguardar no futuro aí que nós desconhecemos, né? Verdade, doutora. E quando a gente fala em união estável, ela pode ser comprovada de várias maneiras. Porque é tão importante a escritura pública, né, nessa situação, principalmente de sucessões. Isso. Nós nos deparamos com isso todos os dias. Porque
a união estável por meio de escritura pública, ela já nasce legítima, né? Nós sabemos aí que o cartório, ele tem a fé pública. Então, não há o que se questionar. Se houve aquela declaração, se ambas as partes compareceram no cartório, assinaram a escritura, escolheram um regime que iria perdurar durante aquela união estável, é uma prova incontestável. Ninguém pode desfazer isso, né? Porque eles foram lá sem coação, sem vício, e isso é colocado lá nesses meios, né? Nesses moldes. Ocorre que, em outras modalidades de união estável, que, exemplo, o contrato particular, a união, né, mesmo, pública, duradoura, contínua, com o intuito de constituir família, tudo isso. Mesmo a sociedade tendo uma consciência, né, tendo ciência de que houve ali aquela união estável, é necessário que ela seja reconhecida pelo juízo competente. Porque o juízo competente que vai levar aquela questão da herança, né, fazer a abertura do inventário, aquele juízo ali, ele não pode errar, porque ele não pode falhar. É uma questão assim de imparcialidade total. Porque dá a César o que é de César. Então, assim, tem que ficar muito bem separado isso e muito bem comprovada essa união estável. Porque né, não sei se muitos aqui talvez não tenham conhecimento disso, mas a união estável, quando ela não é reconhecida no cartório e há, por exemplo, o caso do falecimento, ela pode ser, pode haver o pedido de reconhecimento dela no próprio inventário, na abertura do inventário, desde que a pessoa possua as provas. E tendo até um filho durante essa união estável, isso também já ajuda a ser uma prova para a comprovação? Sim, por quê? Porque um dos requisitos da união estável é a constituição de família. Então, é uma prova excelente. Mas nada obsta que aqueles que queiram refutar, né, essa alegação de que houve união estável, que eles façam o quê? Não, peraí. Teve o filho, mas né, há casos que acontece isso, não estou generalizando, mas pode acontecer de falar assim, não, peraí, teve o filho, eles tiveram um namoro, um breve namoro, e do namoro teve o filho. Aí existem duas situações. Tá, não consegue, às vezes, né, em alguns casos, reconhecer a união estável. Porém, eu amo esses poréns aí. O filho, ele é um herdeiro legítimo se ele foi reconhecido pela, pelo falecido à época. Então, essa questão de herdeiro legítimo, de herdeiro necessário, que nós chamamos, não tem como excluir o filho. Pode ser excluído o companheiro, se ele não comprovar a união estável. Mas o filho, reconhecido legalmente, ele não é excluído. Até porque, mesmo que ele não tenha sido reconhecido é, pelo pai, né, antes de falecer, ele pode pedir o reconhecimento pós-morte, por meio de um exame de DNA e outras coisas aí. Então, assim, é bem mais fácil reconhecer o direito do herdeiro do que a união estável propriamente dita. E, doutora, para os casais que querem evitar os conflitos futuros, qual o conselho que a doutora daria? Bom, Rita, assim, é uma ótima pergunta também, porque nesse âmbito aí, primeiro, houve a separação, houve o término, né, daquela relação matrimonial ali, oficialize, proceda o divórcio conforme está na lei. O divórcio hoje em dia ele está bem facilitado, não é aquela morosidade, aquele tempo, mais que as pessoas pensam não. Então assim, deixe tudo certinho no que tange ao divórcio, faça o divórcio. Com relação à união estável, se vive com uma pessoa não estável, vá ao cartório e reconheça essa união estável com aquela pessoa. Faça lá o registro, né? A escritura pública, reconhecendo essa união estável para quê? Para que aquela pessoa não tenha que lutar depois com provas e tudo mais para reconhecimento dessa união estável. E o mais importante, o testamento. Gente, muitos falam assim, deixa eles resolverem depois que eu me for e tudo. Mas não, gente, há um desgaste emocional aí que é possível ser evitado.
Então, o testamento, eu não estou dizendo que não existam outras maneiras, existem, mas o testamento hoje, ele é bem simples, né? Eu digo assim, que talvez seja um dos meios mais simples e incontestável, irrefutável, se ele for feito de maneira correta, né? Nos moldes corretos, nos moldes da lei. Nós temos algumas modalidades de testamento. Temos o testamento público, temos o testamento cerrado. Então, assim, escolha um tipo de testamento que você faça e fala assim, olha, quando eu falecer, eu nomeei aqui o testamenteiro, ele vai executar esse testamento e não tem problema para ninguém. Porque aí evita muitas coisas. Você evita a abertura de um inventário, você evita aí disputas, né, de pessoas que se sentem excluídas, de certa forma, da partilha aí no inventário, perdão. Então, assim, você consegue beneficiar aquelas pessoas que você gostaria de beneficiar em vida e por algum motivo não conseguiu beneficiar, consegue até reconhecer filhos que não foram reconhecidos em vida. Então, o testamento é muito importante. Então, o conselho que eu deixo aqui é: a lei está aí, a lei está para todos, a lei não está para só para alguns, está para todos. Então, se aquela relação terminou, ou se eu quero oficializar alguma coisa, ou se eu quero deixar a minha última declaração de vontade, eu vou registrar isso de alguma maneira. E aí, procurar a maneira correta, de acordo com o caso, para formalizar aquela situação ali. E, doutora, qual a importância de estar procurando sempre a orientação jurídica para esses casos? Bom, a grande importância é porque quando você procura um profissional, ele vai procurar não cometer erros, porque alguns erros são irreversíveis. Então, quando você está acompanhado por um profissional da sua confiança, um profissional capacitado, que entende do assunto, certamente ele vai te guiar por um caminho a evitar erros. Porque existem erros que são sanáveis, mas existem outros que não são. E em sendo um erro que não seja sanável, você pode sim estar aí prejudicando uma pessoa ou várias pessoas, né, no mesmo ato. Então é muito importante, né, em todos os casos, não só da advocacia, mas sempre ter um profissional daquela área que você precisa te apoiando naquele momento. Doutora, a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu tenho a primeira pergunta que está sendo enviada pela caixinha, que doutora, boa noite, meu nome é Patrícia, eu tenho um contrato de namoro e terminei o relacionamento. Eu preciso dar baixa nesse contrato de namoro? Como funciona? Boa noite, Patrícia, tudo bem? Então, sim, né? Do mesmo jeito que você fez aquele contrato naquele momento em que estava tudo bem, para indicar, né, como seria tratado aquele namoro, se o namoro terminou, de igual modo você precisa sim rescindir esse contrato de namoro. Vamos pensar aí num contrato, por exemplo, assim, por analogia, por exemplo, um contrato de aluguel. Eu faço ali aquele contrato de aluguel. Por um determinado período eu moro naquele imóvel. Quando eu deixar de morar naquele imóvel, eu preciso informar que eu não irei mais morar ali, para que eu não tenha consequências futuras de ser cobrada por alguma coisa, de ser cobrada aí até mesmo num direito sucessório, dependendo de como esse contrato foi estabelecido. Então, sim, se finalizou o namoro, não há mais que se falar em contrato. O contrato ele não está mais vigente. Ok, a gente tem a pergunta aqui enviada pelo chat do bate-papo, da Kerlina, de Divinópolis. Ela manda: tem um imóvel, é possível vender durante o inventário? Tem um imóvel, é possível vender durante o inventário. Ok. Durante o inventário, há sim maneiras de dispor de bens. Porém, né, nós precisamos entender o seguinte, que é necessário, primeiro, que tem que ser judicial. E segundo, é necessário demonstrar a necessidade de venda desse imóvel antes do término do inventário. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Olha, nós precisamos pagar o imposto do inventário. Ou nós precisamos pagar dívidas que foram geradas e tem pessoas cobrando. Então, faça um pedido ao juiz, né, que é por meio de um alvará judicial, e fala com o juiz, juiz, eu preciso vender o imóvel para pagar as dívidas, para pagar o imposto, para pagar o advogado, para pagar o profissional, para pagar o engenheiro para fazer a metragem, enfim. Explica direitinho para o juiz ali aquele motivo e fala, olha, por meio de toda essa explicação, nós precisamos de uma vara judicial, ou seja, de uma autorização judicial, para que antes que termine o inventário,
seja vendido bem. Lembrando que sempre será respeitada a legítima, né? Tem uma parte legítima que será respeitada. E quando o juiz, né, ele autorizando isso, ele informando que há essa possibilidade, ele vai deixar isso muito claro. O juiz é quem vai ditar as regras de como esse imóvel será vendido, o que tem que ser guardado, a prestação de contas que terá que ser feita pelo inventariante. Então, assim, é possível, mas existem caminhos a serem percorridos aí e regras a serem obedecidas. Doutora, no caso, até complementando a pergunta dela, dentro do tema que a gente está, se houver esse conflito entre o ex-cônjuge e também um atual da união estável, esse imóvel pode ser vendido também? Nossa, aí dificulta muito, assim, quase que impossibilita, tá? Porque nós estamos num momento aí nesse primeiro momento aí, será um momento crucial de construir provas. Construir a prova tanto daquele que tem a legitimidade do casamento, ou seja, o direito legítimo como cônjuge, e daquele que precisa do reconhecimento da união estável. Então, por essa ótica aí, é o que eu disse, vai travar. É assim, sendo bem transparente, vai travar. Só vai destravar, vai haver esse destrave aí, quando ficar decidido ali, ó, o que era casado vai até tal ponto, tem tanto do direito ou não tem o direito, e aquele que, né, tá requerendo ali o reconhecimento da união estável, vai conseguir ou não, e se conseguir ou não, qual é o direito que ele vai conseguir. Então, vai travar sim, Rita, enquanto esse dilema aí não for resolvido, enquanto não houver transparência. Por quê? Assim, vamos falar das primeiras declarações. O inventário, ele é aberto por meio das primeiras declarações. Quando eu faço essas primeiras declarações, o que eu vou contar primeiro? É uma história. Primeiro eu vou contar quem são os personagens. Quais são os personagens dessa história? Então eu tenho que contar, olha, eu tenho um ex-cônjuge, eu tenho um companheiro que precisa reconhecer a união estável, eu tenho, por exemplo, 3 herdeiros necessários, que são 3 filhos, e tem mais um. Eu peguei um caso esses dias no escritório, bem recente, tem umas 2 semanas no máximo, de, de uma pessoa que estava casada e tinha filhos, uma quantidade de filhos. E da outra pessoa que viveu em união estável que também tem filhos. Entende? Então, estamos decidindo essa questão primeiro aí, dos direitos, né? Do cônjuge, vamos falar assim, porque não é ex, porque não houve divórcio. Tentando reconhecer aquele que quer reconhecer a união estável, reconhecendo a união estável, para depois nós adentrarmos, porque existe a questão da meação, de quem vai entrar na meação e quem vai entrar como herdeiro. Meação é uma coisa, meação é metade. Peraí, quem entra na meação? Alguém vai entrar na meação? Vai. Exemplo, por exemplo, a companheira vai entrar na meação, então ela é meeira. Então nós estamos falando de 50%. Quem vai entrar para essa parte legítima como herdeiro? Será que entra a primeira? Os filhos certamente entrarão como herdeiros necessários. Então, percebe que é como se fosse um quebra-cabeça que a gente começa a montar ali, mas pelos personagens. Os personagens são fundamentais. E a gente tem a pergunta aqui também enviada pelo bate-papo do Christopher. Ele pergunta: a minha irmã se separou e o marido não visita e nem pergunta sobre os filhos. Pode dar algum problema? Ele tem uma irmã que se separou e nós vamos entrar nesse caso aí, porque não é falecimento, mas nós vamos entrar no outro tema de grande relevância também, Rita, que é a questão aí do abandono afetivo. O abandono afetivo é quando uma das partes, ou seja, aquela parte que não ficou com a guarda dos filhos, das crianças ali, não exerce o direito de visitação. E aí, isso vai entrar em outras questões também. Por quê? Ele não ou seja, está falando que ela separou e ele não visita os filhos. Ou seja, ele não está exercendo o direito de visitação. Mas olha só como que essa situação pode mudar. Ele não está exercendo o direito de visitação, aí vamos fazer algumas perguntas para entender. Ele está sendo proibido pela ex-esposa de exercer a visitação? Parece que, pelo caso aí, parece que não está sendo, porque ele não mencionou nenhum tipo de proibição. Então, ou seja, ele não quer exercer. Ele pode exercer, mas ele não quer exercer. E nós não podemos obrigar ninguém a visitar quem não quer ser, quem não quer, quem ele não quer visitar. Mas daí, o tempo passa.
Quando o tempo passa, sabe o que que acontece? E isso, Rita, eu vejo todos os dias. Não há um dia. É difícil te falar um dia que eu não veja isso. O que que acontece? O tempo passa, a situação muda, as pessoas se arrependem. E no momento em que elas se arrependem, aí eu vou falar desse pai aí que não está visitando. Esse pai, o que que vai acontecer com ele? Ele vai se arrepender, provavelmente. Vamos colocar dessa forma. Ele vai se arrepender de não ter visitado. E pode acontecer desse pai alegar que ele não visitou porque a mãe não deixava. Então, qual que é a orientação que eu dou para essa irmã, né, desse nosso amigo aí que está conosco que fez a pergunta? É o seguinte, que ela se resguarde, que ela sempre formalize, inclusive junto ao juízo competente que determinou ali o regime de visitação, a guarda, que ela formalize ali que ela não está impedindo, procure até o conselho tutelar, se for o caso, que ela formalize que ela nunca impediu os filhos de estarem com o pai, que ela nunca dificultou essa visitação. Como que faz isso? Por meio de mensagens de WhatsApp, por meio de fotografias, por meio de áudios, por meio da própria criança tentar conversar, né? E acionar o juízo competente, porque o juiz competente ele pode aplicar multas, rastretes, e várias outras penalidades para isso. Por que que eu estou dando essa dica aqui? Porque isso está acontecendo muito. Para que não haja uma alegação de alienação parental. Porque aquele que não visita e se arrepende depois e quer visitar, a primeira coisa que ele vai fazer é acusar o outro de alienação parental. Isso é uma grande injustiça que nós não podemos deixar passar. Com certeza, doutora. E a gente tem a pergunta também do grupo TP Fest, do Iago, de Três Corações. Ele manda, eu tenho uma dúvida, os herdeiros não podem recusar a pagar as dívidas, se caso houver patrimônio suficiente para cobri-las e quando não tem. Então, aí entra também numa questão assim que é muito delicada, né, num momento bastante delicado, mas isso será sempre levado para o juízo competente. Porque no inventário, Rita, nós fazemos as primeiras declarações, certo, né, os personagens lá, os mais importantes. Mas daí vem a parte que nós precisamos arrolar os bens. Só que não é somente os bens, porque quando nós falamos em inventário, a primeira coisa que vem à nossa mente é herança, né, alguma coisa que eu vou herdar. Mas aí que vem a pegadinha. Nós herdamos dívidas também. Então, as dívidas, elas também são colocadas no inventário. Então, as dívidas também terão que ser discutidas. As dívidas também terão que ser pagas. As dívidas também terão que ser perdoadas, pagas ou negociadas. Por quê? A lei fala o seguinte: a lei fala que aquele é, que o credor, ele tem o direito a receber. E aquele que deve tem a obrigação de pagar. Tá, então se eu estou falando em nome daquele que deve, porém, mas não está aqui, que é o falecido, vamos colocar assim, e foi aberto o inventário, aqueles que respondem, que, que passarão a responder por ele, terão que pensar por meio da lógica. Peraí, eu estou herdando os bens, tem que ver quais são as dívidas também, mas se o patrimônio não for de fato suficiente para pagar e nós comprovarmos que não temos condições de pagar, podemos requerer o perdão. Mas tudo, Rita, é uma questão de provar. As provas, eu costumo falar muito aqui, né, nos nossos bate-papos das provas. As pessoas às vezes elas não se importam, não dão tanta importância às provas. Mas nesse momento, você ter isso tudo é muito bem colocado. O, como que foi adquirida aquela dívida? De onde que surgiu? Será que foi algum desses que está participando aí que contraiu aquela dívida também? Como que isso funciona? E deixar, como eu falei aqui, já tudo certo por meio do testamento, para não incorrer nesses problemas aí, ó. Porque é, terá que pagar. E para não pagar, terá que provar que não tem condições de pagar. Com certeza, aí é bem difícil, né, doutora? É. A gente tem a pergunta do Christopher também, o bate-papo tá mandando aqui. Ele manda que ele se separou da mulher dele, mas ainda não oficializou o divórcio. E ela pediu uma medida protetiva. Ele separou, não formalizou o divórcio e ela tem uma medida protetiva.
Vamos lá. Olha só a situação que isso aí já é um litígio, né? Nós já vislumbramos aí possivelmente um divórcio litigioso. Por quê? A separação, de fato, ela não ocorre à toa, ela ocorre por algum motivo. Então, algo deu causa para aquela pessoa, né? Nós não estamos aqui julgando, nós estamos tentando entender esse caso. Então, alguma coisa levou aquela pessoa a pedir a separação de fato, ou seja, falar, olha, eu não quero mais conviver a partir de hoje matrimonialmente com você. O grande erro aí é não formalizar o divórcio. Por quê? Quando você não tem filhos menores envolvidos, quando não tem bens envolvidos e nada envolvido, até que não vamos nos preocupar tanto, porque isso pode oportunamente, hoje inclusive a lei fala, sofreu uma alteração recente, que fala que o divórcio ele pode ser requerido até liminarmente. A pessoa pode entrar lá e falar, olha, eu quero por meio liminar que seja decretado meu divórcio. E se o juiz verificar, mediante as condições que lhe forem apresentadas, que não há óbice, né, que não há impedimento, ele vai decretar aquele divórcio. O porém, o grande porém que eu falo, gente, vamos nos atentar aos poréns. O porém é que se tiver filhos menores envolvidos, se tiverem bens a partilhar, aí vai entrar um porém enorme, gigantesco, porque nós estamos falando de medida protetiva. Essa medida protetiva é só em relação à mãe ou ela é em relação aos filhos? Aí vamos dividir. Se essa medida protetiva é só em relação à mãe, não estiver escrito lá, ó, não vai alcançar os filhos do casal, perfeito, problema nenhum. O pai pode entrar ali, requerer o direito dele de visitação, até que aquela situação entrar com uma ação ali de guarda, né, e regulamentação, até que aquela situação se regularize, né? Ou fazer um combinado, ou procurar de alguma maneira, resolver aquela situação. O que não pode é afastar os filhos. O que não pode é haver esse afastamento dos filhos. Isso é um caso excepcional. A lei trata como excepcional essa separação dos filhos para com os genitores, para com os pais, seja o pai ou a mãe. Isso não pode acontecer. Isso é uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e a vários outros princípios que eu defendo veementemente, até como na minha parte de conselheira tutelar, como já estou né, ex-atuante conselheira tutelar. E também nós temos que pensar no melhor interesse da criança, né? Das crianças envolvidas aí, o psicológico dessas crianças, né? Como que essas crianças serão afetadas. Isso é o mais importante na minha visão. Como profissional, como mãe, é a minha principal visão. E o que nós temos visto ultimamente? O uso e abuso das medidas protetivas e da questão da alienação parental. Porque se não foi feito o divórcio, não está tudo ali devidamente formalizado, os requisitos não estão totalmente preenchidos. Então, há muita má-fé sendo utilizada ultimamente. Aí nós voltamos um pouco naquele caso que nós comentamos de que, ah, é, eu não visito os filhos porque tem uma medida protetiva. Peraí. Se a medida protetiva é só porque houve uma violência doméstica em relação à mãe, não alcança os filhos e não há que se falar nisso, não. Isso é desculpa. Com todo respeito, isso é uma desculpa e uma desculpa muito mal dada. Aí, quando essa pessoa vê que ela deu a desculpa e ela está perdendo, de certa forma, que ela está agindo ali contra a lei, desprivilegiando ali um menor, né, ou os menores envolvidos, prejudicando o desenvolvimento psicossocial desses menores envolvidos, o que essa outra parte vai fazer? Ela, ela vai falar o seguinte: ah, tá, então tem uma medida protetiva, eu fiquei longe, então agora eu vou alegar alienação parental. Viu a quantidade de problemas que gera? E hoje nós temos aí, e eu falo isso no meu livro, do uso e abuso das medidas protetivas e da questão da alienação parental. Porque isso está ficando muito grave, sabe? E eu acredito muito que o nosso judiciário hoje, por exemplo, um juiz da vara da violência doméstica, no momento em que ele deferiu uma medida protetiva, ele vai avaliar, peraí, o menor estava envolvido na violência doméstica? Não. Então, peraí, deixa eu colocar isso, deixar isso bem claro aqui, para eu não prejudicar esse menor, porque o melhor interesse é dele. Perfeito? E assim vai. E o juiz da vara da família, que vai proferir a sentença depois do divórcio, na guarda do regime de convivência, ele vai se ater ao que o juiz lá da vara da violência doméstica falou. Então ele vai falar assim: não, peraí, não alcançou os filhos menores do casal? Peraí, então quem não visitou, não visitou porque não quis. Não visitou por desobediência a uma sentença. E aí, é uma maneira que eu uso, né, até adentrando nesse tema aqui da alienação parental, da acusação indevida da alienação parental, que é muito sério hoje, Rita, eu já desconstruo isso. Por quê? Se eu tenho uma medida protetiva que não alcança os menores,
Se eu tenho uma sentença que estabelece o regime de convivência, estabelece a guarda, e aquele que deveria exercer a visitação não exerce e quer acusar o outro de alienação, peraí. Nós precisamos incutir isso como uma cultura na sociedade, ter muito cuidado com isso, porque isso está prejudicando famílias, prejudicando crianças e prejudicando muitos adolescentes, prejudicando pessoas que são inocentes. E a gente tem também um problema bastante grande na alienação parental, quando existe essa briga, do menor, às vezes você tem a medida protetiva, a mulher tem aquela medida protetiva que não alcança os filhos, mas os filhos acabam tendo medo do genitor, por ter visto também várias violências. Como fica nesse caso, doutora? É uma excelente pergunta. Talvez a melhor pergunta, assim, sabe? Hoje, é devido a alguns cenários, assim, que foram até cenários essa semana. O que que acontece? As medidas protetivas foram deferidas. A partir do momento do deferimento daquelas medidas, há necessidade, sim, de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento do conselho tutelar, para que não incorra aí nesse problema desses menores que presenciaram ou até mesmo continuam presenciando essas violências, porque às vezes, mesmo com medida protetiva, essas violências elas não cessam, né? Porque a violência a gente sabe que ela é psicológica, moral, patrimonial e física. Não é só violência física. Nós temos aí 5 tipos tipificados na lei, mas que nós podemos discorrer sobre eles e aprofundar. Então, é necessário ir, um acompanhamento, né? Tanto de familiares, um acompanhamento de provas por parte daquele que tem, ou daquela, na verdade, né, que tem as medidas protetivas, de deixar claro que como que foram, né, os moldes, sempre trabalhar com transparência, né, jogar com transparência, quais foram os moldes estabelecidos naquela medida protetiva, e se as crianças presenciaram essas medidas, é claro que a criança ela observa tudo. Então, ela precisa de um acompanhamento. Mas também nós não podemos tirar dessa criança, desse adolescente, o senso crítico, né? O senso de percepção. Peraí, fez mal para minha mãe? Então, peraí, se ele teve coragem de fazer mal para minha mãe, eu tô isento disso? Então, gente, assim, trabalhar com consciência, é trabalhar com honestidade, é trabalhar com transparência, sabe? As duas partes, tanto que tem as medidas protetivas quanto aquela que está afastado pela mãe com relação às medidas protetivas. Procura o judiciário, procura um profissional capacitado para ele orientar. Isso é de suma importância, porque esse profissional, ele vai saber que ele precisa ir no juízo competente da vara de família e falar assim, olha, aconteceu essa situação lá, as crianças estão meio temerosas. Então, o juízo da vara de família competente vai estipular a guarda, a visitação naqueles moldes ali que, com cautela, com cuidado, né, para não ter mais tipo de problema. De igual modo, o juiz da vara da violência doméstica vai falar assim, olha, a coisa é com você. Então, eu vou até comunicar aqui o juiz da vara da família para que haja esse acompanhamento mais de perto aí, para que não haja conflito de interesses. E o que são esses conflitos de interesses? Esses conflitos de interesses eles vão se chocar e vão chocar muito forte quando o pai disser que ele não pode visitar os filhos porque existe uma medida protetiva. Quando os filhos pensarem que, porque a mãe tem uma medida protetiva, eles não podem estar com o pai. E quando esse pai não tiver mais argumentos, tudo já estiver esclarecido, achar que ele pode acusar a mãe de alienação parental, ou vice-versa. Pode haver uma acusação aí de uma das partes. Porque aí, sabe quem vai pagar essa conta? Os filhos. A bem da Com verdade é essa. certeza. Com certeza, doutora. E a gente tem a pergunta da Daniela, pelo chat do Bate-Papo Legal. Ela manda que acompanha todos os vídeos da doutora e tem uma dúvida. Em uma ação judicial, o juiz pode determinar a venda forçada do imóvel? Numa ação judicial, depende da ação judicial, né?